Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradeço ao convite de Eduardo. E hoje vamos falar sobre uma coisa que eu gosto, direito. Mais especificamente, direitos humanos. Como a gente está seguindo a linha do livro do John Stott, Ser Cristão em uma Sociedade Não Cristã, hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente e importante para nós, que são os direitos humanos. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nessa manhã oramos e pedimos a Ti que o que vamos aprender aqui, meu Senhor, não seja só um conhecimento vago ou sem utilidade. Que o que vamos aprender aqui possa ser utilizado tanto para nosso desenvolvimento como cristão, como para ajudar outras pessoas, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos oportunizar a estar aqui em comunhão, aprendendo sobre a Tua Palavra e sobre a vivência nesse mundo tão caótico. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre direitos humanos, o que é que vocês imaginam? O que é que vem à cabeça de vocês? Digam alguma coisa. Digam liberdade, fraternidade e igualdade. Quando a gente fala em direito, nós imaginamos que é uma faculdade nossa em agir, fazer algo ou solicitar que algo seja realizado a nosso favor, não? E aí, hoje a gente vai ver os seguintes tópicos: definição e origem histórica dos direitos humanos, as categorias e violações, os fundamentos bíblicos dos direitos humanos, a Igreja e os direitos humanos e, por fim, as controvérsias e limitações dos direitos humanos. Esse tema, pessoal, é gigantesco. Numa faculdade é uma carga horária de um semestre todinho. Então eu busquei me limitar ao que tinha no livro e acrescentei algumas coisas que eu achava pertinente. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, levantem a mão, vamos conversar. Porque da última vez disseram que eu parecia um trator. Agora eu vou por partes. Origem e definição dos direitos humanos. Direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensável para a vida humana, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. O conceito de direitos humanos possui uma história milenar, baseada na ideia de que as pessoas têm valor e devem ser tratadas com dignidade e respeito. No entanto, foi o século XX que popularizou a linguagem e o foco nos direitos humanos. Por que especificamente o século XX, Diego? Foi um século que a gente teve várias revoluções e também foi o século que tivemos duas guerras, a primeira e a segunda. E mais especificamente, a segunda, que deu um enfoque absurdo nos direitos humanos. Embora os direitos humanos eles tenham se desenvolvido ao longo do tempo, foi na ascensão de Hitler que o mundo se chocou com o que a humanidade tinha capacidade de fazer com as outras pessoas. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, veio a criação da ONU, veio a criação de vários tratados internacionais que tutelavam a dignidade e o bem-estar social das pessoas. Nesse sentido, os direitos humanos eles descrevem o tipo de vida que um ser humano deveria esperar simplesmente por ser humano, diferenciando-se de direitos especiais, como os de cidadania ou contratuais. Nesse sentido, eu quero falar para vocês a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Quando você assiste um jornal, você vai ouvir muito falar em ampla defesa, contraditório, em juiz imparcial. Todos esses direitos eles estão tutelados na nossa Constituição. E essa é a grande diferença entre direito fundamental e direitos humanos. Direitos humanos eles têm um caráter mais internacional e universal, enquanto os direitos fundamentais são aqueles que estão expostos em nossa Constituição e que aquela sociedade, seja o Brasil, seja o Chile, seja a Argentina, eles entendem como um direito para aquela sociedade. Em termos amplos, o debate sobre direitos humanos se divide em duas vertentes principais. Esse livro, pessoal, foi da década de 90, então ele vai tratar os direitos humanos como duas vertentes, quando na verdade atualmente são três. Eu vou explicar um pouco para vocês. A primeira vertente são os direitos civis e de liberdades e a segunda os econômicos. Vou falar em etapas. Os direitos civis,
eles são mais enraigados pós a queda do absolutismo, que foi o período em que os reis dominavam sobre a terra, com a Revolução Francesa. O pessoal ansiava por liberdade, por ter o direito de escolher com quem casar, escolher como trabalhar e ter a liberdade de viver sua vida sem imposição do rei. E aí temos essa primeira geração de direitos. A gente chama eles de direitos negativos. Por quê? Eles são ruins? Não, porque negativos no sentido de proibir que alguma pessoa ou o Estado viole a minha vida, o meu jeito de viver. Já os direitos econômicos, eles estão mais atrelados à Revolução Industrial, que já é a segunda fase dos direitos humanos. Percebeu-se que o ser humano não necessitava só de liberdade, mas também de tutela do Estado. Em que sentido? Esses direitos a gente chama de direitos positivos. Por quê? Eles exigem uma conduta do Estado ao meu favor. Em que sentido? Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. Porque com a Revolução Industrial e com os direitos de liberdade, com o Estado mínimo, o que era que acontecia? As pessoas tinham expectativa de vida de 20 e 30 anos, trabalhavam quase 20 horas por dia, crianças trabalhavam, enfim, era uma coisa absurda. E aí percebeu-se que a vida do ser humano não é só trabalhar, né? Principalmente para gerar riqueza para outra pessoa. E aí, pessoal, os documentos chaves para o desenvolvimento dos direitos humanos são esses. Na Antiguidade e na Idade Média, como não tinha nenhum documento que tutelasse o poder do Estado, era mais diálogos e debates, como, por exemplo, Platão e Sócrates, que falavam muito sobre direitos políticos e a questão de você ser cidadão na Grécia. Em Roma, por exemplo, temos as leis das 12 tábuas. E quando você para pensar, aliás, eu acho que basicamente as pessoas não param para pensar sobre isso. Hoje você acorda, leva seu filho para a escola, ele passa o dia estudando, você vai trabalhar, você tem uma CLT lá que rege seu horário de trabalho, que rege suas férias. Mas, por exemplo, em Roma, havia uma diferença entre cidadãos e escravos. Um escravo, ele não era um sujeito de direito. E o que é um sujeito de direito, Diego? É uma pessoa que pode realizar obrigações e direitos perante uma legislação. Em Roma, não. Se você não fosse considerado sujeito de direitos, os cidadãos poderiam fazer o que quisessem com seu corpo. Inclusive, em questões privadas, por exemplo, se eu tinha um débito e eu fosse um cidadão romano e eu não conseguisse quitar esse débito, o meu corpo estaria disponível para o credor para ele fazer o que quisesse. E geralmente o que era que eles faziam? Esquartejavam a pessoa e entregavam aos outros credores como prova de compensação do pagamento. São coisas tão absurdas que, como nós vivemos hoje, no período que está o desenvolvimento dos direitos, a gente não imagina que isso acontecia. Mas o que eu quero demonstrar falando isso para vocês? Que os direitos, eles não simplesmente são criados do nada, eles são conquistados durante ao longo do tempo. E a gênese do direito humano, como a gente vai ver mais para frente, é a criação do ser humano por Deus. Mas voltando aqui aos documentos principais, já falei para vocês da Antiguidade e da Idade Média, como se davam as coisas. E aí temos a Magna Carta, que é o embriãozinho do que nós temos hoje como direito constitucional, Constituição. Ela garantia, entre outras coisas, a liberdade da Igreja e o processo justo na Inglaterra. Datada de 1215, ela limitou os poderes do rei João Sem Terra, que era o governante daquela época. Temos, posteriormente, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776. Ela afirmava que todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, como vida, liberdade e busca da felicidade. Temos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, de 1789, pós-absolutismo. Falava dos direitos naturais, imprescritíveis e inalienáveis, ou dos direitos naturais, inalienáveis e sagrados aos homens. Essa definição aqui que a Carta da França ela dá aos direitos são as características dos direitos humanos que a gente fala. Por que naturais, imprescritíveis e inalienáveis? Naturais porque antes do pós-positivismo, que é
atual o momento que vivemos, o pessoal dizia que os direitos humanos eles eram naturais porque eles eram intrínsecos ao homem, que foi criado junto com o homem. Ou seja, existia uma base para que esses direitos existissem. Imprescritíveis porque o tempo não pode reduzi-los ou acabar com eles. Inalienáveis porque você não pode alienar, ou seja, vender, transferir. Por exemplo, o direito à vida é um direito inalienável. Você não pode chegar para alguém, então me dê 20 mil reais e fique com minha vida. Entendeu? É um ato que você não pode realizar. E aí, em 1945, pós-Guerra Mundial, temos a Organização das Nações Unidas, a ONU, em seu estatuto reafirma a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana. E, por fim, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, preparada pela Comissão de Direitos da ONU. Seu preâmbulo declara que o reconhecimento da dignidade inerente dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento de liberdade, justiça e paz no mundo. Seu primeiro artigo estabelece que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Está aqui tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Uma dúvida? Posso continuar, né? E aí o autor John Stutt, ele fala que a verdadeira origem dos direitos humanos está na criação do homem. Esse aqui não está no livro, eu peguei de um trecho de Schaeffer, que eu gosto muito dele, sou suspeito, toda aula eu trago uma frase, mas que é muito interessante. Ele diz, esse livro é o Deus que intervém. Não a lei anterior a Deus, pois a coisa mais anterior é o próprio Deus. A criação, como ele a concebeu originalmente, conforma-se ao seu caráter. E que caráter é esse, Diego? É o caráter que a gente fala de hombridade e personalidade, algo que só o ser humano tem. Em que sentido? Você pode pegar um macaco, um cachorro, passar a sua vida toda falando com ele, explicando o que é justiça, explicando o que é amor e o que é bondade, que ele não vai compreender nada. Ele pode agir por instinto, quando você fala, senta, e ele senta. Agora, um ser humano não. Ele tem intelecto. Se você conversar com alguém, evangelizar, expor Cristo, essa pessoa ela vai raciocinar e pensar sobre aquilo que você falou. Isso é o que a gente chama de hombridade. É uma característica que demonstra a criação de Deus em nós. Desse modo, a origem dos direitos humanos é a criação. Eles são inerentes à nossa criação e não foram adquiridos, tampouco concedidos por qualquer governo ou autoridade. O movimento moderno dos direitos humanos tem suas raízes na visão do mundo judaico-cristã e em seu compromisso com absolutos éticos. Alguém pode ler para mim Gênesis, capítulo 1, 26 e 27? Embora Thomas Paine, um deísta, fosse influenciado por sua educação cristã, ele argumentou corretamente que os direitos humanos remontam à criação. Segundo essa perspectiva, para entender a origem dos direitos humanos, é preciso alcançar o tempo em que o homem surgiu da mão de seu Criador. Sem esse fundamento, há o risco de que o movimento fique sem uma bússola moral, tornando-se vulnerável ao relativismo moral, ao multiculturalismo e ao pluralismo radical da era pós-moderna. É a nossa doutrina de humanidade e de Deus que está em jogo nesses debates. Porque ele traz esse adendo, pessoal, de importância de você compreender direitos humanos como uma base vinda de Cristo. Porque, por exemplo, hoje o fundamento dos direitos humanos, quando você vai para uma faculdade de direito, eles vão pautar muito, é Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que, pós-Segunda Guerra Mundial, ele fez 2 livrozinhos absurdamente impossíveis de ler, porque você lê e não compreende muita coisa. Mas ele é o fundamento dos direitos humanos, por quê? Ele dizia que o ser humano tinha um valor intrínseco em si mesmo e que ele tinha que ser respeitado porque o ser humano, o fim do ser humano era ele mesmo. Ou seja, uma visão humanística dos direitos humanos. E aí, quando a gente vem para uma visão natural dos direitos humanos e olha para Cristo como Senhor e Criador, nos criou a terra e nos colocou domínio sobre a terra,
Percebemos que não matar, não ferir o outro e não roubar não foi simplesmente um acordo que algumas pessoas sentaram. Eu domino aqui, sei lá, a Inglaterra, eu domino aqui a Espanha. Vamos fazer o seguinte, não vamos deixar o povo se matar, não? Não. A gente percebe que o fundamento do direito à vida, do direito à liberdade, à educação, é muito mais profundo do que simplesmente um acordo entre pessoas. Percebem o que eu quero dizer para vocês? Alguma dúvida? Eu digo isso porque, só saindo um pouquinho do tema, mas nele ainda, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas pensam muito, se eu tivesse lá, eu não seria alemão, eu seria contra os nazistas. Aí a gente se questiona, será mesmo que você seria contra os nazistas? Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, o que vigorou no direito era o positivismo. O que isso quer dizer? No direito a gente tem duas correntes, a naturalista e a positivista. A gente fala que o direito natural é um direito que é intrínseco ao homem e que veio ao longo do tempo. E aí, para o pessoal, para o humanismo se desvincular dessa ideia de deidade, de Deus, de direito imposto superior ao inferior, foi o que eles fizeram. Criaram o positivismo. Não, o direito é aquilo que o homem diz. E o que aconteceu na Alemanha? Aos poucos foram sendo realizadas legislações que desumanizavam os judeus. Judeus não podem ter casa, judeus não podem ter direito à saúde. E aí o que era que as autoridades alemãs faziam? Se desvinculavam dessa concepção de direito natural e disseram, não, se está na lei, vamos cumprir. E aí começava a perseguir, começava a prender, começava a matar. Tanto é que, pós-Segunda Guerra, no Tribunal de Nuremberg, a principal tese de defesa dos alemães era que eles estavam cumprindo a lei. E aí fica um questionamento muito bacana. Será que tudo que está na lei é correto? Você não já teve aquela sensação de que, está na lei, mas isso é injusto? Por isso que é importante a gente ter conhecimento histórico acerca dos direitos e também ter um conhecimento bíblico e cristão para saber se posicionar. Às vezes você até sabe que aquilo é errado, mas você não sabe como argumentar do porquê aquilo é errado. Não é porque aquilo seja certo e você não sabe argumentar. É porque você não buscou conhecimento suficiente para compreender o porquê daquilo ser errado. Agora vamos voltando aqui, pessoal. Categorias e violações. Direitos civis, que é o de primeira dimensão. Descreve os direitos de que algo não aconteça conosco. Lembra? Prestação negacionista, da pessoa não intervir na minha vida. Incluem ausência de tortura e violência, direito a julgamento justo, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de religião. E os direitos econômicos, sociais e culturais, ou direitos de bem-estar, descrevem o direito de se ter algo. Incluem direito à comida, educação, direito à assistência médica e básica. Eu vou voltar um pouco aqui atrás para falar um pouco com vocês nessa primeira categoria, porque é muito importante. A agenda dos direitos humanos se popularizou no século XX, como a gente já viu, pós-Segunda Guerra Mundial. Gera dissenso, mas geralmente é dividido em duas categorias. Aqui ele falou duas, mas hoje são três. A gente tem a terceira categoria como direitos transindividuais, que são os direitos que não é só de uma pessoa ou de uma família, mas de toda a comunidade. Como, por exemplo, um direito ao meio ambiente saudável, direito à fauna ecológica. São direitos que vão perpassar pela sociedade ao longo do tempo. Por isso que a gente chama de direitos transindividuais. Está muito rápido, vocês estão entendendo? Nessa questão de direitos de liberdade, um ponto importante que eu quero falar para vocês é da liberdade religiosa. Por quê? O que eu tenho visto muito hoje são adolescentes sendo privados de orar na escola, de falar sobre Cristo, faculdades inibindo jovens de se reunir para falar sobre Cristo, sobre o cristianismo. E o principal fundamento é que o nosso Estado é laico. Só que qual é o erro? O erro está na interpretação do direito. O nosso Estado é laico não no sentido de proibir você de se reunir e falar sobre Cristo, mas no sentido de que o Estado ele não pode professar uma fé. Como, por exemplo, o Irã é um Estado confessional. Eles seguem o Alcorão. Então, lá você não pode falar sobre Cristo, não. Ó. Mas o Brasil não. Por o Estado ser laico e ter uma pluralidade de religiões, eu tenho total direito de professar minha fé a outra pessoa, desde que eu não perturbe ela ou eu queira impor a ela, e de me reunir em espaços públicos. Porque, por exemplo, um direito fundamental no Brasil é você se reunir em espaço público,
desde que você não esteja com mão armada ou não cause violência. Então, a partir do momento que um diretor, um professor, ele proíbe você de fazer uma reunião num espaço público que é a faculdade, com seus colegas para falar sobre Cristo, sem perturbar ninguém, ele está incidindo em uma violação de um direito, não só fundamental, mas também no direito humano. Vamos ver mais. Direito à comida, educação extensa, a gente já viu isso. Esses direitos, pessoais, a gente fala de direitos humanos, eles não são obrigatórios para todos os estados. Por quê? Todos os países têm soberania. E o que é isso? Soberania é o Estado escolher e decidir o que é que ele acha melhor para aquele povo. Mas, geralmente, todos os estados, ou a maioria dos estados do mundo, eles têm tratados assinados de direitos humanos. Embora a maioria não cumpra, né? Vide aí Israel na faixa de Gaza, Rússia na Ucrânia. E, às vezes, até internamente mesmo, como na Colômbia. Como eu falei para vocês, violações flagrantes dos direitos humanos. O surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 foi impulsionado pela extrema violência e pelos horrores testemunhados no século XX, como as duas guerras e os genocídios. As violações continuam generalizadas e a lista de locais onde ocorrem é extensa. Tortura. Apesar da condenação universal, a tortura ainda é usada em muitas partes do mundo, sendo descrita como algo que mata o humano no torturador e esmaga a personalidade do torturado. Desaparecimento e repressão brutal. Em muitas sociedades, pessoas simplesmente desaparecem para nunca mais serem vistas. Exemplos incluem as valas da Bósnia e no Iraque, e a repressão brutal na China, com prisões e torturas de líderes cristãos. Genocídio e violência étnica. O século XX e o início do século XXI foram marcados por genocídios e conflitos étnicos. Exemplos incluem o Holocausto, que foram mortos 6 bilhões de judeus, o assassinato sistemático, planejado e tolerado de 500 mil de Tutsis em Ruanda, em 94, e a limpeza étnica nos Balcãs. Perseguição religiosa. Cristãos sofrem opressão crescente em certas partes do mundo, sendo mortos por governos ou grupos por causa da sua fé, particularmente no Egito, Sudão, Irã, Indonésia, China e mais atualmente, como a gente está vendo, na Angola, que já mataram mais de, 6 milhões de nossos irmãos. Acho que foi 6 milhões, muita gente. Exploração e abuso de vítimas vulneráveis. O autor menciona a exploração em massa de mulheres e crianças, o ressurgimento do genocídio flagrante e a negação de justiça a pessoas famintas. E, por último, mas não menos importante, o abuso das forças estatais. E aqui eu coloquei um adendo. O autor alerta que a indignação não deve ser seletiva e que é preciso lembrar, com vergonha, que as violações dos direitos humanos não são praticadas apenas por ditadores e grupos militares, mas também por pessoas que se dizem pares de nós cristãos, como, por exemplo, na Guerra Civil dos Estados Unidos, em que uma parte da igreja foi a favor da escravatura e outra foi contra. Não só devemos nos envergonhar disso, como também devemos se lembrar disso para que não cometamos o mesmo erro novamente. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? E aí vamos para os fundamentos bíblicos dos direitos humanos. Fundamentos bíblicos para os direitos humanos. A base para a compreensão dos direitos humanos é encontrada na doutrina da criação e na redenção de Cristo, que reafirma e eleva o valor humano. Vocês percebem que, por exemplo, enquanto na faculdade uma pessoa que vai ter só o conhecimento pós-positivismo, positivista, ela vai ouvir que o ser humano ele tem um valor em si mesmo, mas não vai ter fundamento para isso. Tem valor só por ter valor para o ser humano? E aqui, quando a gente traz essa doutrina para o cristianismo, a gente percebe que a valoração do ser humano não é só porque nós somos seres humanos, mas porque somos criaturas de Cristo. E por sermos um traço do Criador, nós temos valor quanto a isso? E aí, de maneira didática, o autor ele vai dividir isso em 3 aspectos. A origem na criação, que nos dignifica, a redenção e a reafirmação da dignidade por meio do sacrifício de Cristo, e, por fim, a responsabilidade humana, que é o nosso dever de amor e de justiça para com o próximo.
O autor dedica o capítulo 7 de sua obra para examinar os fundamentos bíblicos dos direitos humanos, argumentando que esses direitos possuem componentes essencialmente cristãos, que a Igreja tem a obrigação de preservar e propagar. A base para a compreensão dos direitos humanos é encontrada na doutrina da criação e da redenção, como eu falei para vocês, no aspecto primeiro. A origem da criação, a gente já leu Gênesis 1, do 27 a 28, vai se subdividir em relacionamento com Deus, relacionamento com outros seres humanos e o relacionamento com a terra, que é a administração do que ele nos proporcionou. O ponto de partida para a origem dos direitos humanos é a criação. Thomas Paine estava correto ao afirmar que os direitos humanos remontam ao momento em que o ser humano surgiu da mão do seu Criador. Esses direitos são inerentes à nossa criação e não concedidos, como a gente já falou anteriormente. A base da dignidade humana reside no fato de o ser humano foi feito à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Isso confere ao homem e à mulher um valor intrínseco e incomensurável. É por meio da graça. E é como eu falei para vocês. Lembra que eu falei dos nazistas? Que eles se pautaram no fundamento da lei para poder torturar, matar, fazer experimentos biológicos com as pessoas. Eu não estou dizendo que eles estejam certos, jamais. Mas que, por meio da enganação, eles estavam convictos de que estavam agindo de maneira correta. Da mesma forma, foram as igrejas na Guerra Civil. Por exemplo, hoje o que a gente mais vê no Brasil é a propagação do evangelho enganoso. Eu acho isso muito triste. É muito triste você passar a vida todinha pensando que está buscando a Cristo, quando na verdade você está em erro. Ah, Diego, e como é que eu posso evitar isso? Sendo sincero de coração em oração e estudando bastante a Bíblia. Eu digo isso para vocês como testemunho vivo de que eu fiquei 10 anos nesse erro. Isso é horrível. A dignidade humana é expressa em 3 relações singulares estabelecidas por Deus na criação, que constituem grande parte da nossa natureza e foram apenas distorcidas, mas não destruídas pela queda. Nesse quesito aqui, a gente fala sobre a criação de Deus, nós como essência de Cristo, e essa essência meio que manchada pelo pecado, o pecado original. Então, não é que hoje nós não somos mais criaturas de Deus, mas que essa criatura está manchada pelo erro e pelo mal. E aí acontecem esses absurdos, como a Segunda Guerra Mundial. O primeiro tópico, o relacionamento com Deus. O ser humano é um ser divino, feito à imagem de Deus, com qualidades racionais, morais e espirituais. Isso abrange o direito e a responsabilidade de adoração, consciência, pensamento, fala e a liberdade de professar e propagar a religião. No caso aqui, a gente esquece religião e fala do Evangelho. O que isso quer dizer, pessoal? Lembra que eu falei para vocês, lá na leitura de Schaeffer, que a nossa personalidade, o nosso intelecto, é o pingo da criação de Deus, que demonstra que nós somos criados por Ele? Então, por isso nós temos responsabilidade quanto a adorar a Cristo, consciência quanto a isso, pensamento e a fala para propagar o Evangelho. Está chovendo, é? Ponto 2. Relacionamento com outros seres humanos, comunhão. Deus é um ser social e a humanidade foi criada para o companheirismo. Tanto é que ele disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Essa relação abarca a santidade do sexo, do casamento e da família. O direito de se reunir pacificamente, o direito de ser respeitado, independentemente de idade, sexo, raça ou posição. E, por fim, o relacionamento com a terra, que é a administração do que ele nos proporcionou. Deus deu à humanidade o domínio para subjugar e cultivar a terra fértil. Isso inclui o direito a emprego, descanso, comida, saúde e preservação da vida, incluindo a libertação da pobreza, fome e doença. O valor intrínseco da pessoa não depende de sua função ou capacidade de resposta. Por exemplo, a personalidade do feto é conferida pelo compromisso consciente e amoroso de Deus para com ele.
Se vocês forem ver esses 3 tópicos com relação à dignidade da pessoa humana, você pode ver que está estabelecida nos 3 fundamentos principais que Cristo nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O resumo. A parte 2, deixa eu passar aqui. Responsabilidade, eu já estou em qual parte? A criação, já falei. Eita, a parte 2 não botei no slide não, mas vou falar aqui para vocês. A redenção e a reafirmação da dignidade. Esse tópico 2 aqui, no primeiro a gente falou da dignidade humana. No tópico 2 a gente vai falar dessa redefinição da dignidade humana por meio do sacrifício em Cristo. O alto custo da obra redentora de Cristo reforça o senso de valor humano, dado pela criação. O valor de cada pessoa é o que ela vale para Deus. E isso é maravilhosamente muito, pois Cristo morreu por nós. O que isso quer dizer, Diego? Enquanto no mundo a pessoa fala que o ser humano ele tem direitos humanos porque ele é um fim em si mesmo, uma visão antropocêntrica, ou seja, do humano em si, Deus fala que o ser humano ele tem direitos humanos e ele é valioso, não por sermos só humanos, mas porque o próprio Filho, Jesus Cristo, sacrificou sua vida por nós. E aí temos a igualdade em Cristo. A igualdade sexual, pervertida pela queda, é recuperada pela redenção em Cristo. Na nova comunidade de Jesus, distinções raciais, sociais e sexuais são irrelevantes perante Deus. Alguém pode ler para mim Gálatas, capítulo 3, versículo 28? Todos são igualmente aceitos e herdeiros de sua graça. Lembram que eu falei para vocês que os gregos e romanos faziam distinção do que era pessoa e do que não era pelo título de cidadão? Cristo, ele veio e extirpa isso da sociedade, quando ele fala que não há diferenciação se você é judeu, grego, escravo. Nada disso, rico, pobre, todos somos iguais perante o nosso Deus. Isso é fantástico. Fundamento de igualdade. A igualdade humana é essencial. Todos os seres humanos são criados na mesma imagem pelo mesmo Criador. Deus não age com parcialidade nem demonstra favoritismo. Portanto, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Essa humanidade comum é suficiente para estabelecer status e direitos iguais. Por que isso é importante? Porque é da nossa natureza humana, a natureza vil, fazer distinção de pessoas. Eu percebo muito isso até pela forma como eu me visto na cidade. Quando eu estou mais largado, o pessoal nem olha para mim. Mas quando eu estou bem vestido, todo mundo vem, oferece café, oferece água, fala comigo. E perante Deus isso não é correto. A gente tem que tratar as pessoas da mesma forma. Seja o presidente da República, seja o rapaz que limpa a rua quando passa na sua casa. Por quê? Ele tem um valor intrínseco pelo fato dele ser criatura de Deus. E às vezes, no meio da rotina do dia a dia, a gente esquece disso. E é sempre importante e enfático estar lembrando dessa questão. E aí vamos para a parte 3, que caracteriza os direitos humanos perante a criação, pessoal. Meu filho, não me coloque na parede não, meu jovem. Isso. O autor ele faz um adendo no livro que ele fala que as igrejas na Alemanha erraram, não por apoiar o nazismo, porque eles não apoiaram, mas por serem omissos. Eles foram omissos, não se manifestaram. E pela misericórdia do Senhor, ele ainda conta com a gente para... Eu falo já, Felipe. Pela misericórdia do Senhor, ele ainda conta com a gente para propagar o Evangelho, mas nós somos muito falhos em muitos aspectos. Quanto mais eu estudo sobre Cristo, sobre a Bíblia e sobre ser um cristão de verdade, mas eu tenho vergonha do cristão que eu sou. Isso não é uma frase de efeito, não. É uma consciência do que nós somos. Diga aí, Felipe. Isso, e aí no final da aula de hoje a gente vai falar sobre esse tópico. Que, embora os direitos humanos eles sejam oriundos de Cristo, de Deus, eles têm uma limitação, eles não são ilimitados. Por quê? Qual o parâmetro de limitação de direitos humanos? A Bíblia. E aí vamos para lá, vamos voltar aqui para falar de responsabilidade humana. O cristianismo equilibra a noção de direitos com a de responsabilidade.
A Bíblia foca nos deveres que temos uns para com os outros. E aí, pessoal, o que eu quero falar para vocês com relação a isso, antes de abordar o tema? No direito, mais especificamente direito privado, direito civil, a gente estuda uma matéria de obrigações. Que é direitos, obrigações, tal. Meu professor sempre dizia que os direitos são uma relação sinalagmática. E o que é essa palavra absurda? Todo direito gera um dever. Por exemplo, se eu tenho o direito de inviolabilidade do domicílio, você tem o dever de não violar meu domicílio. Se homens e mulheres têm direito à igualdade, seja o empregador, seja o Estado, eles têm o dever de não desigualar o homem com a mulher perante a lei. Então, hoje o que a gente vê muito, eu vejo muito, principalmente se você trabalhar com segurança pública. Meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito. As pessoas esquecem que têm deveres. Se eu tenho direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, você tem o dever de não poluir. A segurança pública, o pessoal não fala muito sobre isso, a gente não vê. No jornal, eu acredito que vocês nunca vão ver. Mas a segurança pública ela é um direito fundamental do cidadão. Se eu tenho direito à liberdade, direito à propriedade, o Estado tem o dever de proteger a minha liberdade e a minha segurança. E aí, direitos e deveres. Nossa responsabilidade principal é garantir os direitos do outro. O vínculo entre ver os outros como nossos próximos e agir em sua defesa está claro nas Escrituras. Leiam para mim Mateus 22:40, por favor. Isso aqui é um diálogo, não é um monólogo. Mateus 22, versículo 40. E quais são os 2 mandamentos? E amar o próximo como a ti mesmo. Preocupação com a justiça. A preocupação com a pobreza não é apenas uma questão de generosidade, mas de direitos. Não agir para ajudar uma pessoa faminta viola seus direitos. A lei e os profetas, Jesus e seus apóstolos, impõem o dever de servir aos pobres e defender os impotentes. Leiam para mim, por favor, Romanos 12:19. Opa, temos um pequeno erro aí. Esse versículo aí era do próximo. Mas, enfim, o que eu quero dizer com essa preocupação com a justiça? Desde que você não prejudique a si e a sua família, nós temos por obrigação, como cristãos, ajudar o próximo, por conta do amor. E o que eu vejo muito hoje, eu não digo assim, dentro da igreja, mas no mundo em si, como sociedade, é o eu. É muito ego e pouca empatia. Chega a tal ponto de a pessoa estar morrendo na rua, em vez de você fornecer ajuda ou ligar para uma ambulância ou para a polícia, você filma. Isso é absurdo, o ser humano perdeu a sensibilidade. A partir do momento que a gente faz isso com outra pessoa, nós estamos categorizando elas como objeto. Não é só quando uma música pornográfica categoriza uma mulher de maneira sexual que ela é objeto. Quando destratamos uma pessoa e desconsideramos o valor que Cristo deu a ela, nós também estamos categorizando aquela pessoa como objeto. E o próprio Deus abomina isso. Renúncia de direitos. É em renúncia de direitos que era para ler Romanos 12:9. Desculpem, pessoal. Os cristãos são chamados a renunciar aos próprios direitos para servir aos direitos dos outros. O modelo supremo é Jesus Cristo. Vocês percebem que quanto mais a gente fala em direitos humanos, mais o foco vai para Cristo? Ele é o padrão moral absoluto de como devemos ser. Que renunciou à sua glória e, embora fosse vítima de violações de direitos humanos, ele sofreu acusação falsa, foi torturado brutalmente, não exigiu seus direitos, mas se entregou para que, por meio de seu sacrifício próprio, ele pudesse servir aos nossos interesses, que é a salvação. A renúncia de direitos não significa desculpar o mal,
mas deixar a vingança para Deus, o justo juiz. Que é aí que entra Romanos 12, 19. Vocês já leram. Resumindo, Cristo sofreu um julgamento sem contraditório, sem ampla defesa, com falsas acusações. Ele estava mais do que certo, porque eu vejo muita gente, às vezes, na rua questionar alguma bobagem. É meu direito. Eu quero isso porque eu tenho direito. Mas o próprio Cristo, no seu amor, na sua renúncia dos seus direitos, derramou o seu sangue e se sacrificou por nós. Então, uma vez que ele é nosso parâmetro de personalidade, nós devemos imitá-lo. Em que sentido, Diego? Por exemplo, uma vez o pastor falou aqui em Coríntios, que não é bom que os cristãos levem suas causas entre cristãos para ser julgado lá fora. Às vezes, por exemplo, o irmão saiu sem querer e bateu um carro no outro. Não há necessidade de você judicializar aquele processo e prejudicar o outro irmão e expor um problema assim no judiciário. Por que não sentar, conversar e dialogar, resolver aquilo? O irmão está me devendo, não sei quanto. Eu vou botar ele na justiça, eu vou falar dele. Não, pessoal. Em Coríntios, Paulo nos exorta entre a nossa própria comunidade e resolver nossos problemas. E, se possível, até agir como Cristo. Aquele dinheiro não vai me matar, não estou passando fome. Por que não renunciar a essa cobrança? Isso é ser cristão. Eu sei que aparenta ser bem utópico, porque nós somos cheios de falhas, defeitos, somos narcisistas, egoístas, mas é o parâmetro que nós temos que buscar a ser. Outro também que o livro fala que tinha bastante direito, mas não invocou eles, foi Paulo. Paulo tinha direito de se casar, mas renunciou ao casamento para viver mais e entregar a sua vida à obra. Paulo, como servo de Cristo, como pastor, ele tinha o direito de ser mantido pelos irmãos, mas ele não cobrava isso. Inclusive, teve uma igreja que ele foi e trabalhou montando tendas para manter o seu sustento enquanto pregava para os irmãos. E aí o tópico de direitos limitados. Os direitos humanos não são ilimitados. Eles são restritos ao que é compatível com a natureza da pessoa humana criada por Deus. Não se pode reivindicar como direito algo que Deus não lhes deu. Por exemplo, o autor usa a sexualidade como exemplo, questionando se algumas reivindicações são compatíveis com a humanidade que Deus criou e pretende proteger. Outro exemplo claro que eu dou para vocês, que a gente está falando muito, inclusive teve um voto de Barroso, é o aborto. O ser humano ele não tem direito de matar. A partir do momento que uma vida é preconcebida no útero da mulher, e aquilo foi a vontade de Deus, para o prazer dentro do casamento. A partir do momento que eu fico igual um animal irracional, e começo a me prostituir com várias pessoas, e a consequência dessa prostituição é um bebê, a culpa não é do bebê, a culpa foi minha, das minhas ações. E aí o Estado ele fornece várias coisas, como Bolsa Família, como se eu não quero ficar com o bebê, eu posso entregar a uma casa do Estado para ele poder doar aquele bebê, ou uma pessoa adotar. Então, não há desculpa para você querer se imiscuir da sua responsabilidade por a sua vida libertina. Outro tópico agora, que a gente vai falar, são os direitos humanos e a igreja. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tá bacana? Show. Tá muito rápido? Eu acho interessante como a sociedade pega sempre o exemplo de Jesus, né? Por exemplo, Jesus disse, né, ele deu que nem você falou, amar ao próximo, mas amar o próximo, então é aceitar tudo. Não. Deus nos deu um valor intrínseco, né? Qualquer um é pelo que faz. Então significa que qualquer um pode fazer o que quiser, ele esquece o resto da vida, né? Isso. Na última EBD, que a gente falou sobre João, e fez alguns paradoxos, que a gente falou sobre verdade, justiça. O amor sem justiça, ele é vazio. Em que sentido? Por exemplo, a partir do momento que você vê uma pessoa no erro, você avisa ela
e ela comete aquele erro, e depois você traz as consequências do erro para você, em vez de deixar ela suportar, você não está amando aquela pessoa, você está sendo conivente. Porque se ela não sofreu os resultados da consequência do ato dela, com certeza ela vai fazer aquele ato novamente. É como a Bíblia fala, isso é bem polêmico, mas acho que ela é em Provérbios, que o pai que não usa, eu acho que é o chicote, uma coisa assim, no filho, ele não ama a vara. Não é que você vai espancar o seu filho, mas é que ele tem que ter consciência das consequências dos atos dele. É um princípio universal, isso aqui eu não estou falando mais nem dos direitos humanos, mas de física. Causa e consequência. Se eu planto uma manga, eu vou colher o quê? Maçã? Eu vou colher um pé de manga. Não é à toa que a Bíblia fala que no Monte das Oliveiras Jesus chorou sangue. Algum de vocês já chorou sangue? Eu mesmo nunca chorei sangue. Eu acho que nunca vou chorar. Chorou sangue. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. É sério, é muito sério. Isso não só mostra o valor do ser humano como pessoa, não só mostra o que Cristo teve que suportar por nós, mas também demonstra o grande peso nefasto que é o pecado. Vamos lá, continuando, pessoal. Direitos humanos e a igreja. A gente vai falar especificamente das obrigações cristãs e da nossa consciência social. O envolvimento da igreja e dos cristãos na defesa dos direitos humanos é visto pelo autor como uma obrigação e missão essenciais, enraizada nos fundamentos bíblicos de dignidade, igualdade e responsabilidade. A igreja deve ser a consciência da nação e um exemplo prático desses princípios. Aqui está, em um resumo, direitos humanos e igreja, o que foi abordado, que é evangelismo e ação social e mandato divino. A obrigação cristã e a consciência social. A ideia que os cristãos têm responsabilidade não apenas evangelísticas, mas também sociais no mundo, tem sido recuperada pelo movimento evangélico global, após uma negligência que durou cerca de 50 anos, entre o período de 1920 e 1970. O envolvimento cristão na defesa dos direitos humanos é uma consciência lógica da fé. Evangelismo e ação social. Evangelismo e preocupação social sempre estiveram intimamente relacionados na história da igreja, sendo que o evangelho é a raiz da qual tanto o evangelismo quanto a responsabilidade social são frutos. Jesus, em seu ministério público, não apenas ensinou e pregou, mas também fazia o bem e curava. Porque se eu não buscar a Cristo e não tiver consciência social para ajudar as pessoas, eu vou estar sendo, no mínimo, hipócrita. Por quê? Eu não vou ultrapassar do que os fariseus faziam. Os fariseus louvavam a Deus, davam dízimo, liam a Torá, mas não ajudavam o próximo, só se preocupavam consigo. Como o próprio Eduardo falou lá na primeira aula que a gente teve, o cristão ele tem que ter sua função social perante a sociedade. Seja ajudando, seja conscientizando. A igreja não está resumida simplesmente a essas paredes aqui. Nós somos igreja lá fora. Isso. Era o que eu ia dizer. É justamente isso que a gente vai dizer. A gente sabe que nós não somos salvos por obras, mas que, por sermos salvos, realizamos obras. Espetacular. Ordem, pessoal, vocês são demais. Mandado divino. Deus é um Deus que deseja justiça. Opa, diga aí. Deus é um Deus que deseja justiça e pede que seu povo não só viva de forma justa, mas a defenda a causa dos pobres e dos impotentes. A negação dos direitos humanos a grupos vulneráveis, como crianças, mulheres e pessoas com deficiência, deve ser combatida. Mas aqui, pessoal, esse combate não é combate armado não, viu? Nós não somos revolucionários. É um combate evangelístico. Conversando, elaborando ações sociais, expondo o que você acha, seus argumentos, suas opiniões, levando isso para o palco social de maneira fundamentada. Por isso eu digo a vocês que é importante ler a Bíblia, é importante estudar, para não ser só aquele crente que usa as estribeirazinhas aqui, ó. O papel da igreja como modelo e testemunha. A igreja local deve ser um exemplo de justiça e igualdade,
comunidade de responsabilidade e uma comunidade acolhedora. A igreja, como a nova e remida comunidade de Deus, é chamada a ser um sinal do seu reino e um modelo de comunidade humana que se submete ao seu reinado de justiça e paz. A comunidade cristã deve ser uma realidade social alternativa que exibe os ideais do governo de Deus. A igreja local deve ser um exemplo de justiça e igualdade no sentido de que o lugar no mundo onde a dignidade e a igualdade humana são reconhecidas. Ela não deve ter parcialidade, favoritismo nem discriminação. Nesse sentido, pessoal, o evangelho ele é sempre contracultural. Cultural, como assim? Enquanto no mundo as pessoas são separadas e diferenciadas pelo que pensam, pelo que são, como agem, nós não devemos agir assim. Não importa quem entre pelaquela porta, se ela quer ouvir o evangelho, ela tem que ser bem tratada, bem acolhida e ouvida. Muitas das vezes, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só quer ter alguém para ouvir. Porque no meio da rotina as pessoas estão tão preocupadas com o que são, com o que pensam e com o que vão fazer da vida, que esquecem dos outros. E aí, quando ela encontra alguém para ser ouvida, é algo revolucionário. Ela fala, caramba, eu falei ali por 1 hora e a pessoa me ouviu por 1 hora o que eu estava sentindo. Comunidade de responsabilidade. Os direitos dos outros devem ser respeitados e jamais violados. E a responsabilidade das pessoas umas pelas outras deve ser aceita, incluindo a disposição de renunciar aos próprios direitos para garantir os direitos de terceiros. Aqui a gente já expôs sobre isso, eu já falei para vocês sobre esse aspecto. Comunidade acolhedora. A verdadeira igreja, composta por pessoas de todos os contextos, deve oferecer hospitalidade e uma comunidade acolhedora. O racismo, por exemplo, deve ser combatido pela igreja, pois é uma afronta à dignidade singular dos seres humanos. Ação e defesa na sociedade. O envolvimento da igreja no âmbito dos direitos humanos exige tanto o serviço social quanto a ação social, política. Aí eu fiz a diferenciação aí na tabelinha para vocês que estão vendo. Serviço social, obras de misericórdia. Alívio de necessidades humanas, ministração a indivíduos e famílias, atividade filantrópica. Isso aqui é o que a gente faz pelo menos deve fazer de básico em uma sociedade, em uma igreja. E ação social, busca de justiça, remoção das causas de necessidades humanas, busca de transformação de estruturas, atividade política e econômica. Pessoal, nesse sentido aqui de atividade política e econômica, não é você se candidatar a vereador, a prefeito, a deputado, não. Isso, não é política partidária, não. É política social mesmo, de ir numa comunidade, reunir as pessoas, conversar sobre aquele tema, expor aquilo. Uma comunidade aqui, por exemplo, eu vejo muito isso no trabalho. Tem uns 300 sítios aqui em Paulo Afonso, e às vezes as pessoas estão precisando de água, por exemplo, uma bomba de água para puxar para as caixas. A igreja se reuniu ali, foi naquela comunidade e ajudou a custear uma bomba d'água para ajudar aquele pessoal. Aproveitou, se reuniu lá na associação e conversou sobre Cristo. Um exemplo claro foi o que a gente fez ontem, o Dia da Criança. O nosso foco principal, acredito, não foi só dar comida e brincadeira para as crianças, mas foi expor o evangelho, tanto para elas quanto para os pais. Inclusive alguns que eu conheço na rua que nunca pisaram aqui e disseram, caramba, Diego, aqui é bacana, né? Eu não sabia que vocês faziam esse projeto, esse tipo de coisa. De maneira indireta, apresentamos o evangelho aos outros. Aqui, as obras de misericórdia e a justiça social não é um fim em si mesmo. É uma maneira indireta de levar o evangelho às pessoas. A genuína preocupação social cristã deve abraçar ambos, que são o serviço e a ação, pois seria artificial separá-los. O serviço em nome do próximo poderá exigir ação política para buscar justiça para os oprimidos. E aí, pessoal, o autor encoraja a ação cristã através de 4 pontos: ordem e organização, monitoramento e exposição de violações, luta contra a impunidade e envolvimento cidadão. Ordem e organização. Organizações cristãs especializadas como a Cady Trust, Jubilee Trust e Terfund
Certo? Pronunciei direitinho? Facilitam a ação social cristã. A igreja local pode incentivar grupos de interesses especiais ou de estudo e ação focados em preocupações sociais, como apoio a sem-teto, relações comunitárias, cuidado com o meio ambiente e defesa social. O que seriam aquelas associações, por exemplo, Associação em Prol do Deficiente Físico? Monitoramento e exposição de violações. Os cristãos devem apoiar organizações que monitoram e expõem as violações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch. Enfim, essas aí. A luta contra a impunidade. Deixa eu ver. Eita caramba. Bom. Luta contra a impunidade. Iniciativas como a International Just Mission, fundada em resposta à evidência esmagadora de violações de direitos humanos. Envolvimento cidadão. O cristão individual deve ser politicamente ativo, votando, informando-se sobre questões contemporâneas e participando do debate público. O que estamos fazendo aqui na EBD hoje é sendo politicamente ativos. Estamos estudando sobre direitos humanos sob a perspectiva cristã. E isso é excelente. Inclusive, eu vejo muito isso nesse ponto com relação à violência doméstica, que eu citei, mas nem tinha falado. Em que sentido? Biologicamente, a mulher é mais vulnerável que o homem. Isso é notório. E o que é que acontece em muitas igrejas? A mulher sofre violência doméstica e, geralmente, os líderes da igreja acobertam aquilo e dizem, não, suporte, você vai passar, vai dar tudo certo. Não. Quem sabe aquela violência doméstica pode escalar para outra coisa pior, como um feminicídio. E aí nós, como cristãos, temos não só o dever de acolher aquela mulher, psicologicamente, até financeiramente, se ela precisar, mas também de incentivá-la a denunciar as agressões que sofre. Exatamente. Por quê? Não sei se isso passa em jornal, mas hoje o que é que as facções criminosas fazem bastante? Criam várias organizações sociais. ONG Unidos pela Paz, ONG Direitos Humanos, não sei o quê. Mas, na verdade, por fora aquela organização voltada a algo correto, mas, na verdade, ela é utilizada para fins malignos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não confundam sermos cristãos ativos em ação social com sermos militantes. A militância ela não é cristã. Não é coisa de Deus. A gente vai ver lá na frente que um dos problemas é a imposição. Nós não, como cristãos, nós não podemos impor nosso pensamento a outras pessoas. É igual o pastor fala nas pregações. Não somos nós que convertemos as pessoas. É Cristo que move o coração daquela pessoa a compreender o Evangelho. Vamos ter consciência disso. Aí vem as advertências contra os extremos, que é o que estamos conversando. A igreja deve evitar dois extremos ao abordar questões sociais, que é a fuga, o laissez-faire, significa voltar as costas para o mundo e ignorar os gritos de socorro. O autor critica o laissez-faire cristão, citando o fracasso das igrejas alemãs em denunciar o tratamento nazista aos judeus, como um exemplo grave de inação. Em que sentido? Eu estou vendo ali que está acontecendo racismo na minha sociedade, eu sou cristão, mas isso ali não me diz respeito, que não foi comigo, então eu vou ficar aqui no meu cantinho, só louvando a Deus na igreja e deixar isso de lado. Imposição ou politização, que foi o que acabamos de falar. Impor visões cristãs pela força é incompatível com a fé. A imposição de padrões cristãos a um público indisposto é irrealista e ineficaz. Em vez desses extremos, a estratégia cristã correta é a persuasão por meio do argumento. O cristão deve educar a consciência pública sobre a lei e a vontade de Deus, argumentando que os padrões bíblicos são para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Por isso é muito importante nós lermos a Bíblia, fazermos devocionais, estudar assuntos que às vezes consideramos espinhosos, não para a gente se tornar intelectual, mas para ter uma compreensão cristã acerca daquilo e quando alguém vier falar sobre você com relação a isso, você saber o que falar, saber o que expor. E aí, pessoal, vocês têm que ter uma noção no sentido que, por exemplo, eu já ouvi muito isso.
Ah, eu sou policial, eu posso matar? Eu não sou cristão? Só que, por exemplo, você está ali em uma guerra. Hoje o tráfico é uma guerra, a guerra do tráfico. Você está ali em uma guerra, você não vai dizer, é errado matar, não vou matar. Ou você mata ou você morre. Há um fundo para isso. Quando ocorriam as guerras em Israel naquela época, não existia legislação, a gente tem que lembrar disso. Não tinha a questão de, tem um estado aqui da França, um estado da Inglaterra. Eram terras de ninguém e para a galera conquistar a terra tinha que exterminar o outro povo. Era basicamente isso. Estou entendendo. Tanto é que, por exemplo, homicídio é crime no Brasil. Mas há algumas causas, por exemplo, que tornam o fato atípico. Um exemplo claro é a legítima defesa, é estado de necessidade. Digamos que a gente está saindo do barco, o barco está afogando, está se afundando e só tem um salva-vidas. Se eu empurrar aquela pessoa que está do meu lado, ela morrer afogada e eu me salvar, eu não vou ser imputado como homicida. Por quê? Eu agi em estado de necessidade para salvar a minha vida. A gente não está dizendo aqui que o pessoal tem o direito de matar, mas está dizendo que há justificativas de fundo para isso. Em suma, a recuperação da consciência social evangélica e o compromisso com a ação social indicam que a Igreja, como comunidade do reino, tem o dever de ser sal e luz no mundo, defendendo os direitos e a dignidade de todos os seres humanos. O último tópico, capítulo, controvérsias e limitações desses direitos. As controvérsias e limitações dos direitos humanos são abordadas principalmente através da lente de seu fundamento filosófico, da universalidade cultural e da amplitude de sua agenda. Aqui está um resumo dos pontos que eu coloquei. Só que antes disso, vamos falar um pouco. Fundamento filosófico. Lembra que a gente falou sobre a perspectiva cristã? A gente tem direitos humanos por sermos criatura de Cristo. E no positivismo, nosso amigo Kant, ele fala que nós temos direitos humanos por sermos um fim em si mesmo. Há essa divergência. Da universalidade cultural, o mundo tem várias culturas. Como, por exemplo, no Oriente Médio é normal um cara casar com uma criança de 9, 10 anos. Isso é cultural deles. Já para nós é absurdo. Então, como aplicar os direitos humanos numa concepção dessa, entendeu? E da amplitude de sua agenda. O que é direito humano e o que não é? Eu me considerar um cachorro é direito humano? Entendeu? Aqui está um resumo dos pontos chaves. Primeiro, dissenso sobre a amplitude e a agenda. A agenda dos direitos humanos é uma fonte de dissenso. Mary Hobson identificou duas principais vertentes de queixas: seletividade e foco estreito e ignorância de direitos de bem-estar. Quanto à seletividade e foco estreito, a alegação de que a agenda dos direitos humanos se resume a países ocidentais apontando o dedo para nações em desenvolvimento por falhas na defesa de direitos civis. O que isso quer dizer? Essa seletividade é no sentido de que os direitos humanos é algo eminentemente ocidental. Mas a gente sabe que claramente é ocidental por quê? Os direitos humanos têm seu fundamento na base judaico-cristã. A base moral dos direitos humanos é a judaico-cristã. Hoje o que acontece muito nas academias, quando eu falo academia, é na ciência, é tentar desvincular essa base para criar um direito próprio, que a gente chama de positivismo. Ou, na teoria geral do Estado, contratualismo. Mas é inviável, nada vem do nada. Eu costumo dizer isso porque é inviável você sustentar um arcabouço gigantesco de direitos apenas no fundamento de que pessoas se reuniram e definiram o que é um direito e o que não é. A ignorância de direitos do bem-estar, outro problema. Os direitos humanos são vistos como restritos apenas a direitos civis, ignorando os direitos econômicos, sociais e culturais. O autor, no entanto, ressalta que a opinião bíblica se preocupa com a pobreza e a opressão, vendo-as como insultos às intenções de Deus para a humanidade. Isso aqui, pessoal, ele fala em que sentido? Quando nós estamos falando de direitos humanos, nós não estamos falando do Brasil. Nós estamos falando do globo terrestre. No Brasil, a gente tem muito direito social. Tem Bolsa Família, tem educação, tem o SUS. Só que a realidade brasileira não é a realidade de outros países. Então, apesar de aqui nós temos um arcabouço jurídico bem extenso com relação a direitos, em outros países não funciona assim.
por exemplo, os Estados Unidos, ele é de cunho eminentemente libertário. Nosso amigo Robson aí, que é americano, sabe muito bem disso. Lá, acima de tudo, é privilegiado o direito à liberdade de expressão, direito à livre consciência, direito ao Estado não intervir na sociedade. Estou errado, Robson? Lá já tem direitos sociais? Lá já tem direitos sociais, a realidade é parecida com a do Brasil. Eu não sei como é no Brasil. Teoricamente sim, né? Questão de saúde, por exemplo. Um exemplo claro disso é o direito à primeira infância que a criança tem. Embora a mulher ainda esteja com o bebê na barriga, que a gente chama de feto, o bebê, o Estado tem por obrigação, o direito fundamental, de fornecer o pré-natal a ela. Ela ter todas as consultas, os exames, para que o bebê nasça com saúde. Não? Tá vendo, então? Pagando, você vai ter todos os direitos. Então não é um direito, é uma contraprestação. Vamos lá, voltando. Porque lembra que a gente está falando aqui de direito social, e direito social é um direito positivo no sentido de existir uma contraprestação do Estado? Então, se não há contraprestação do Estado, então não é um direito social. É um direito aquisitivo, que eu pago lá e recebo o que eu quero. Isso. E aí a gente entra em qual problema? Corrupção. Hoje, uma coisa que eu fico muito triste quando eu converso com meus pares, quando eu falo pares, é a galera que é formada em direito, que trabalha nessas áreas. Eles normalizam a corrupção, e não é normal. Por exemplo, às vezes 5 milhões que iam para a saúde, para comprar medicamento, pagar um bom médico para ver cirurgias, é utilizado para fins egoístas. Aí vem aquela frase diabólica, roubou, mas fez. Só que, de tanto se acostumar com isso, já estão até roubando e não fazendo mais. Mas, enfim, aí já é outro tema. Vocês estão percebendo como os direitos humanos eles estão enraigados na sociedade? Geralmente, se você falar com uma pessoa que não estuda direito, eu digo isso porque o pessoal vai dizer: direitos humanos é o direito do humano, é o direito para proteger bandido. Aí é uma seletividade restrita que os jornais e a mídia impõem. Direitos humanos ele é muito mais amplo. Ele trata de educação, de dignidade e de saúde, de convivência social. E sabe um problema interessante? O pessoal fala muito sobre o criminoso. Mas o que eu sinto de muita deficiência em toda a faculdade, não há foco nas consequências do crime. Por exemplo, eu matei uma pessoa aqui, um homem. O criminoso ele vai ter toda a assistência que ele tem por direito, que é o direito humano dele. No entanto, e a vítima? E o trauma psicológico, e a questão social, e os filhos daquele cara que ficaram. O Estado ele não tem esse foco para a vítima. Então, eu acredito que o problema não é o olhar para o direito da pessoa cometer o crime, mas a abstinência dos direitos e do olhar do Estado para a pessoa que sofreu o crime. Uma questão... Outro exemplo claro de direito humano, da vítima. Uma vítima de estupro, uma mulher. O trauma psicológico que ela sofreu, tudo aquilo que ela passou. Ela tem que ter o direito a ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social com relação às consequências que o crime causou no corpo dela e na mente dela. O foco não tem que ser só o criminoso, mas também as consequências do ato que foi cometido. E aí que entra nosso papel como cristão, em que sentido? Conversar com aquela pessoa, compreender o que ela está sentindo, o que ela está passando, expor que a vida é um dom de Deus, argumentar de forma... Não dizer, você vai para o inferno, você vai cometer um aborto, sei o quê. Ela está num momento ali que ela foi, por exemplo, estuprada, ela está sensível. Qualquer pessoa que ofereça o mínimo de acolhimento a ela vai querer seguir o sentido daquela pessoa. Seguir o que a pessoa está expondo. E aí, pessoal, lembrando para vocês que Deus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, o mundo oferece vários caminhos, vários argumentos, várias estradas. Mas o único caminho que leva a Deus verdadeiramente é Cristo. Então, quando você faz um devocional, lê a Bíblia, estuda, eu tenho certeza que Deus vai colocar sabedoria na sua mente para você saber tratar as pessoas e cuidar delas.
de uma maneira que a verdade virá à tona. Hoje o mundo está cheio de enganação. E como eu li aqui para vocês, nós somos a luz do mundo. Temos que dissipar essas trevas. E aí, voltando, críticas ao fundamento moral e relativista, que são mais uma controvérsia dos direitos humanos. O movimento dos direitos humanos modernos enfrenta uma crise filosófica devido à perda de seu alicerce original. Qual foi o alicerce que eu falei para vocês dos direitos humanos? Cristo, Deus. Falta de bússola moral. O movimento de direitos humanos está arraigado no compromisso judaico-cristão com absolutos éticos. Absolutos esses, Cristo. Com o advento da pós-modernidade, lembra que eu falei para vocês do positivismo? Que desvincularam o naturalismo, o direito natural, e aí disseram, não, aqui foi criado pela sociedade, a sociedade que diz o que é direito e o que não é. Com o advento da modernidade, do relativismo moral e do pluralismo radical, a comunidade de direitos humanos corre o risco de ficar sem uma bússola moral. Sim, e aí, o que é direito, o que não é direito? Será que eu me sentir um cachorro é direito humano? Eu tenho o direito de me sentir um animal? Eu posso negar a minha ordem biológica? Entendeu? Eu falo isso aqui em tom, mas não é deboche. Vocês estão vendo que isso realmente está acontecendo. Aqui no Brasil não, mas, por exemplo, na Alemanha, tem um evento de que pessoas que se sentem como animais participam e aí até escolhe vencedor. É um negócio que chega a ser bizarro, velho. Risco de secularização e idolatria. Há a preocupação de que, na ausência de absolutos morais, os direitos humanos se tornem uma religião secular ou um tipo de idolatria, o humanismo adorando a si mesmo. Lembra que eu falei para vocês que Kant disse que o ser humano ele tem direitos humanos porque ele é um fim em si mesmo? E sob a perspectiva cristã não é bem assim. O ser humano ele tem direitos humanos, ele é valorado com dignidade porque ele é uma criatura de Cristo. E, depois disso, Cristo veio e sacrificou sua vida. E por conta desse sacrifício, houve uma revalorização dos nossos direitos como ser humano. O vácuo moral. A linguagem dos direitos humanos, sendo moral e política, não encerra um debate, mas o inicia. Sem um arcabouço moral que lhes forneça autoridade, os direitos humanos podem existir em um vácuo moral. Como assim, Diego? Foi o que a gente já falou. Uma casa com parede e telhado sem o alicerce, ela vai tender ao quê? A afundar, se destruir. Então, se não tivermos Cristo como base, a nossa fé, o evangelho que nós pregamos e a vida que nós temos, ela não tem sentido, não tem fundamento. Vocês percebem que, embora a gente esteja falando de direitos humanos, nós estamos falando de nós mesmos como cristãos? O terceiro ponto de controvérsia, está quase terminando, viu, pessoal? Só tem mais uma paginazinha. Mas se vocês quiserem ficar mais uma hora conversando. Universalidade e imposição cultural. Existe uma tensão constante entre a natureza universal pretendida dos direitos humanos e sua percepção como imposição ocidental, que foi aquilo que eu falei para vocês, o viés ocidental. A linguagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem sido criticada por estar enraizada na linguagem e filosofia do Ocidente, com ênfase no individualismo e na autonomia humana. Por exemplo, delegações como a Arábia Saudita objetaram artigos como liberdade de casamento e liberdade de religião. Como eu falei para vocês, o Irã é um país confessional, segue o Alcorão. Liberdade religiosa lá? Jamais. Então isso é um contraponto aos direitos humanos. E aí, em várias sociedades vai ter alguns contrapontos diferentes, como por exemplo, em alguns países no sul asiático, a mulher ela não pode escolher seu parceiro. Quem escolhe o parceiro dela é a família. É um casamento arranjado. São questões culturais que vão de encontro aos direitos humanos, porque os direitos humanos foi criado basicamente da Europa para cá. Então vai haver esses problemas. Relativismo cultural versus universalidade. É um desafio ser intercultural na discussão. O autor adverte que não se pode ceder ao relativismo cultural, que permite que uma nação se esquive de seus compromissos, alegando ser uma cultura diferente. Contudo, também não se deve impor os valores da cultura ocidental. Aqui é o mesmo ponto que a gente acabou de conversar, só que no sentido de que há um problema entre você ter um rol de direitos humanos ali em um tratado e querer impor uma sociedade que culturalmente não aceita aquilo, como a questão da liberdade religiosa.
Contudo, também não se deve impor os valores da cultura ocidental ao resto do mundo, pois o que o Ocidente vê como universal pode ser encarado como ocidental. E aí, Diego, como é que eu resolvo esse problema entre uma cultura oriental tem uma coisa e a cultura ocidental tem outra coisa? A Bíblia. Lembra que o nosso parâmetro para a baliza do que é um direito ou não é a Bíblia? Dignidade culturalmente relativa. Embora a dignidade humana seja um princípio central, a forma como ela é expressa é culturalmente específica e relativa. O autor usa exemplos de rituais de iniciação sexual e o papel da mulher em comunidades ultra-ortodoxas para mostrar que ideias de dignidade que pretendem unir culturas acabam as dividindo. E nem todas as práticas culturais podem ser aceitas incondicionalmente. Um exemplo claro disso aqui que a gente está vendo agora, é na Inglaterra, em que está tendo uma imigração em massa de muçulmanos. Lá, o pessoal com a cultura do Ocidente, de ter um homem e uma mulher, um casamento, aí chega uma penca de muçulmano casando com 5, 6, 7, 8, 9 mulheres. Está tendo muito conflito social na Inglaterra por conta disso, por causa dessa divergência cultural. E, por fim, as limitações morais. Direitos versus propósito criacional. A principal limitação dos direitos humanos está na sua fonte. Direitos não são ilimitados. Os direitos humanos não são ilimitados, mas são restritos ao que é compatível com a existência de uma pessoa humana criada por Deus. Lembra que eu falei para vocês, Felipe, até tocou o ponto do homossexualismo, por exemplo. A Bíblia fala que o casamento é entre um homem e uma mulher. A gente é obrigado a respeitar uma pessoa que é gay por ela ser humano e ter respeito com as escolhas dela, mas não podemos aceitar que um casamento homossexual ele seja tido como normal perante a criação, entendeu? Porque é igual o Robson falou. O cara falou que é gay. O que é que muitas vezes acontecem? Que eu vejo cristãos rechaçam aquela pessoa como ser humano. Isso aí é um imundo. Vou conversar com ele não vou dar. Vou dar só bom dia. E se eu der bom dia, sei lá. Não é assim, pessoal. Nós temos por obrigação amar todas as pessoas. Vocês viram lá no começo o princípio da igualdade? Não tratar a pessoa com fundamento no sexo, raça ou cor dela? Se nós fizermos isso, estaríamos agindo como fundamentalistas. E não estaríamos propagando o verdadeiro evangelho. Crítica à autonomia irrestrita. O autor discorda daqueles que arraigam os direitos humanos no ideal ocidental do indivíduo autônomo, que tem a liberdade de escolher seus próprios objetivos. Essa crítica à autonomia irrestrita, um exemplo claro dela é o aborto. Meu corpo, minhas regras. Se é meu corpo, minhas regras, eu tenho liberdade absoluta, eu posso fazer o que quiser com ele. E não é bem assim. A gente tem que utilizar nossa liberdade por balizas que são a palavra de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como nosso amigo Paulo falava. Reivindicações incompatíveis. Se Deus não deu algo como um direito, não podemos reivindicá-lo como um direito. Isso coloca em questão a compatibilidade de certas reivindicações, como os direitos dos gays e algumas questões do feminismo, com a humanidade que Deus criou e pretende proteger. O argumento de que a recusa da sociedade em reconhecer parcerias homossexuais é uma injustiça é considerado inapropriado, pois os seres humanos não podem reivindicar como direito algo que Deus não lhes deu, referente ao casamento. Esse tópico não é referente à pessoa em si, é referente ao casamento, pessoal. No mais é isso. Foi um prazer falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso aqui que a gente acabou de falar? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. E vamos participar mais da EBD. Falou eu que não vim semana passada. Obrigado. Vamos só finalizar com oração? Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Foi muito enriquecedor e esclarecedor. Muito obrigado por o Senhor nos oportunizar a aprender sobre a Tua Palavra, sobre o que Tu queres para as nossas condutas e sobre ser como ser um cristão melhor, uma pessoa melhor. Que essa semana seja boa para a gente, para nós, Senhor. Que essa semana nós possamos praticar o que ouvimos aqui hoje. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É isso, pessoal. Até mais.